Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos procurar explicar de forma didática como são realizados os cálculos da aposentadoria após a reforma da Previdência. Bom, meus amigos, já de início é importante a gente lembrar que nós falamos aposentadoria. Isso porque, após a reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019, houve uma unificação de duas aposentadorias que existiam antes da reforma. Antes da reforma, como todos sabemos, existia a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. O fato é que, após a reforma da Previdência, houve uma unificação e hoje existe apenas uma aposentadoria. Bom, o que de fato é importante a gente lembrar é que existem muitos vídeos falando por aí sobre fórmula de cálculo, como calcular a aposentadoria após a reforma da Previdência Social, porém quase todos tratam juntamente as regras de transição. E o que acaba se tornando bastante confuso, muitas informações, muitos dados. Nesse vídeo nós vamos falar de maneira bem simples sobre a fórmula de cálculo da nova aposentadoria das regras após a reforma da Previdência Social. Para a gente poder simplificar ao máximo, nós vamos inclusive trazer aqui para vocês um exemplo verdadeiro, um exemplo possível. Bom, essas regras de cálculo elas estão previstas no artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Lá está expresso o seguinte, que após a reforma da Previdência Social, a fórmula do cálculo vai ser da seguinte forma. Vão ser realizada uma média aritmética de julho de 94 até a data do efetivo requerimento da aposentadoria, sendo aplicado um coeficiente de 60%. Pontos importantes em relação a esse primeiro modo, esse primeiro cálculo. Não são desprezados as menores contribuições, são 100% das contribuições, desde julho de 94 até a data do requerimento da sua aposentadoria. Dessa média, que são computados todos os salários de contribuições desde julho de 94 até a data do requerimento, é aplicado um coeficiente de 60%. Isso para todos, tanto para homem quanto para as mulheres. Então, ou seja, faz uma média de julho de 94 até agora e dessa média tira 100% e aí aplica 60%. Ok? Esse é o primeiro ponto. Existe um acréscimo que a própria emenda constitucional também trouxe. Além desse 60%, que é o plano base, é onde começa a aposentadoria, são acrescidos 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 15 anos para as mulheres e 20 os homens. Aqui é importante a gente fazer um parêntese para que a gente possa esclarecer algo que tem gerado bastante confusão e a gente tem visto isso inclusive pelas dúvidas que tem chegado aqui para a gente no nosso canal, no YouTube e também no nosso site. As pessoas estão confundindo a idade mínima que para os homens, que para as mulheres são 15 anos e para os homens 20, porém, pelas regras de transição, os homens que já estavam no sistema podem aposentar com 15 anos de contribuição, desde que tenham 65 anos de idade. E aí a dúvida é, esses cálculos também se aplica essa regra de transição? Ou seja, esses 2% que acresce também é para o homem que já estava no sistema, também deve ser considerado 15 anos também, acrescendo 2% na aposentadoria para esses homens que já estavam no sistema da Previdência Social? E a resposta é não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com relação à idade mínima, de fato, a lei trouxe uma possibilidade dos homens que já estavam no sistema conseguir se aposentar com uma idade mínima de 15 anos de contribuição. Esta regra não cabe em relação aos cálculos. Em relação aos cálculos da nova aposentadoria, permanece intacto, a mesma, exatamente como eu acabei de falar. O que ultrapassar 20 anos de contribuição para os homens é acrescido 2% ao ano e para as mulheres, o que ultrapassar os 15 anos de contribuição vai acrescer 2% nesses 60% que nós já explicamos como funciona. Bom, meus amigos, como a gente sabe, esse é um tema complexo. Com a reforma da Previdência
Nós tivemos duros golpes contra os direitos dos segurados, até pelo próprio valor, que é o tema que nós estamos falando nesse vídeo. A gente já viu que houve um impacto, houve uma diminuição de direito, porque o segurado antes eram desprezados os 20% menores salários de contribuição, hoje já não tem mais. Então, por aí a gente já começa a verificar que existem alguns prejuízos, porém também a reforma da Previdência, com pelo menos 5 regras de transições, também trouxe algumas possibilidades para os segurados. Em virtude dessas diminuição de direitos e algumas possibilidades de algumas regras específicas para alguns segurados, é fundamental para que você, segurado, que esteja nessa situação, ou seja, que esteja próximo de se aposentar, que realize efetivamente um planejamento previdenciário, que realize um cálculo antes de levar o seu requerimento para o INSS. Um cálculo simples, pela qual você pode analisar todo o seu histórico de contribuição perante a Previdência Social e, com isso, poder conferir se você está tomando essa medida na hora certa, no momento correto, e se a sua aposentadoria vai, de fato, atingir o melhor valor que você possa conseguir. Bom, meus amigos, o tema ele é complexo, o tema abre um leque de possibilidades aos segurados, e por isso a gente pede que, se você tem dúvida sobre esse tema, para que você se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube, também visite o nosso site, saberalei.com.br, e também nos siga no Instagram, @saberalei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.